né, tem 16 pontos, o CRB, que é o quarto colocado, tem 17. O Goiás tem os mesmos 16 pontos, inclusive, olha só, do Vasco, que conseguiu uma vitória importante. O Vasco está ali colado no G4 agora, é o quinto colocado. Vitória 1-0 sobre o Sampaio Corrêa. Pedrinho, eu queria que você falasse um pouco sobre essa vitória do Vasco. Segunda vitória seguida, pela primeira vez na Série B. O que é o mais importante de tudo, pensando que é um começo de campeonato, as coisas tendem pelo menos a melhorar ao longo da competição. Ou não, Pedrinho? Não, é isso, Diniz. Até pela dificuldade que o Vasco teve no início da competição, eu acho que é um trabalho que está se sustentando, com dificuldades, obviamente. O Vasco fez o primeiro tempo onde ele sustentou o seu posicionamento atrás. E o Cano, que estava fazendo, obviamente, essa recomposição, ele normalmente iniciava os ataques do Vasco. O Cano, ele consegue se adaptar a um modelo de jogo que não é muito favorável a ele. Ele se muito na marcação, por isso tem um custo maior até a área. Pedrinho, deixa eu te interromper um pouquinho, Pedrinho. A gente vai melhorar a comunicação contigo, o teu áudio não está chegando muito legal. A gente vai acertar a comunicação com o Pedrinho e ele volta a falar dessa vitória do Vasco. E como o Pedrinho estava falando, né, Rafa? Foi um primeiro tempo melhor e um segundo de muita dificuldade, né? Sem dúvida. O Vasco já tinha feito uma partida contra o Confiança, também com um gol cedo, não tão cedo como no primeiro ataque, mas também cedo, e teve dificuldade em ter o controle do jogo dentro dos 90 minutos. A grande vantagem é que passou 2 jogos sem sofrer gols, 2 partidas em casa, conseguiu se afirmar e buscar o resultado. Os tempos foram realmente distintos, né? Um primeiro onde o contra-ataque funcionou muito bem, e o Vasco criou chances até para ter um placar mais dilatado, mas um segundo tempo onde o jogo fugiu do controle. E esse é o momento, assim, é muito importante pontuar. Estar próximo do G4 traz a tranquilidade para tocar o trabalho, para procurar soluções. Eu acho que o Marcelo Cabo, ele foi numa direção importante no momento que o Vasco vive. Esse momento de entender que é importante competir, se afirmar dentro do jogo, independentemente do que é o desempenho apresentado. É o mundo ideal? Claro que não. Mas era muito mais complicado para o Vasco antes dessas 2 rodadas, o tipo de jogo, a troca constante, a forma como o Vasco se via exposto dentro das partidas. Eu acho que é isso que o Cabo tem tentado dar uma amenizada, pelo menos nas 2 últimas rodadas. O segundo tempo teve longe de estar bom, mas ainda assim mais um resultado importante, pesado, para que pelo menos o ambiente fique um pouco mais leve, né? Para que se possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, para desenvolver o que é o trabalho mesmo. Até aqui a performance esteve abaixo. O que importa nessa última semana são os 6 pontos. O que o torcedor fica preocupado, acho que o Pedrinho já está de volta com a gente para a gente continuar o papo. Pedrinho, você vinha falando, né, sobre esse começo de campeonato, as dificuldades que são normais da competição. E às vezes eu fico passando o olho aqui no que os torcedores estão dizendo, às vezes eles ficam preocupados com a falta de capacidade do Vasco de administrar um resultado que é bom. Ficou ali especulando o resultado, podia ter, né, tomado o gol de repente ali e tudo ir pelos ares, né? Como é que você enxerga essa preocupação do torcedor? Esse é o aspecto que eu iria abordar depois. Eu acho que, assim, mais uma vez o Rafa foi preciso e cirúrgico. Essa sustentação num bloco baixo, eu acho que é muito mais para você correr menos riscos, teoricamente, porque quando você vai para o confronto do vai e vem, o Vasco estava muito espaçado com isso, cedendo, gerando espaço para os adversários. Só não concordo, eu não vejo essa situação de jogo como modelo. O Vasco baixar o bloco para jogar no contra-ataque é uma fase do jogo. Como você jogar dentro do campo adversário, é outra fase do jogo. Eu só acho que o Vasco não pode ficar sentado no segundo tempo, como ficou, numa somente fase, né, de contra-atacar, de usar a velocidade, que nem teve a velocidade porque o Peck, que fez uma boa partida, rapidamente ele era marcado com falta, né, obstruído, e o próprio Cano estava descendo muito. Você ficar ali, mesmo sem o Sampaio Corrêa, de repente levar tanto perigo, mas jogar todo o tempo dentro do campo do teu campo, né, chegando, rodando, finalizando, cruzando, isso é um risco gigantesco. Mas a gente tem alguns aspectos importantes. Eu acho que o Castan dá uma segurança para os meninos. O Cano, cara, é um cara impressionante, um jogador inteligentíssimo, de poucos toques, e realmente ele faz a diferença, se adaptando ao novo modelo. E um aspecto mais ainda positivo é que você venceu, mesmo não construindo a vitória de uma forma mais tranquila,
você dá tranquilidade para a sequência do trabalho do Marcelo Cabo. Esse lance é espetacular, né, Pedrinho? Tanto a jogada do Cano quanto a defesa do goleiro do Sampaio Corrêa, que foi buscar um chute dificílimo, né? Porque desde a chegada do Cano, a gente viu sempre o Cano praticamente com o último toque na bola, né? Ou com o penúltimo, que ele mesmo dava 2 toques para finalizar. Então a gente sempre viu ele muito próximo à área. Hoje a gente viu o Cano praticamente puxando os contra-ataques. Ele iniciou a jogada do próprio gol dele. E a gente percebe que ele arrasta a bola e aí ele espera a passagem do Peck, a passagem do Matos, para justamente poder acionar na lateral para chegar e finalizar. Então, assim, é um jogador que caiu na graça do torcedor porque fez por onde, né? Se adaptou a um modelo que não é muito favorável ao seu estilo de jogo. E vendo pelo outro lado, né, Rafa? Estava continuando, Pedrinho? Desculpa. Não, desculpa. É o que eu ouvi aqui, achei que você estava continuando a falar. Vendo pelo lado do Sampaio Corrêa, né, um time que vinha, né, engrenando no campeonato, vinha de 3 vitórias seguidas, está dentro do G4 ainda, e mostrou que não é por um acaso que está nessa posição, porque fez um segundo tempo muito bom contra o Vasco, assim, né? Exigiu muito do Vanderlei, o Vanderlei fez uma defesa muito boa também. Isso foi o que me chamou mais atenção, porque nessa arrancada, né, tem um Sampaio Corrêa muito consistente, sofrendo poucos gols. Mas hoje, para se afirmar, para jogar dentro do campo do Vasco, o primeiro tempo foi confuso. Sim. Se expôs muito, saindo. Entrou desatento, tomou um gol logo de cara e não conseguiu se organizar para ser agressivo sem se expor. O segundo tempo, não. E passa muito pelo Surian, né? O trabalho é recente, mas o Surian fez um trabalho muito legal aqui no Rio de Janeiro. Foi escolhido, inclusive, o melhor treinador do Campeonato Carioca em 2021. Eu acho que ele dá uma resposta muito boa rapidamente nesse Sampaio Corrêa. Talvez a gente esteja falando de um time que está dentro do G4 e que não tivesse pretensões, num primeiro momento, de estar dentro dessa briga. Ano passado, inclusive, teve um momento de arrancada e não conseguiu sustentar ali, né? nas rodadas finais. Mas o trabalho é muito consistente até aqui. Eu acho que a faceta que apresentou hoje, no segundo tempo, de ter que ficar com a bola, de jogar dentro do campo do Vasco para buscar alternativas de empatar o jogo, foi muito interessante. Porque até aqui era uma equipe que parecia encontrar mais dificuldades com a bola, mas que tinha mostrado um bom aproveitamento no momento em que se protege, né, em que defende a própria área. Vamos dar uma olhadinha no que disse, então, o técnico Marcelo Cabo depois dessa vitória do Vasco na competição. Hoje nós pegamos um adversário que, diante das 20 equipes da Série B, é a melhor equipe que trabalha em transição. Eu conheço bem o treinador deles, desde a Portuguesa aqui do Rio. É uma equipe que trabalha em contra-ataque, joga por contra-ataque. Então, eu quero aproveitar e parabenizar, né, a minha equipe de análise e desempenho, meus auxiliares, que estudaram bastante junto comigo e entenderam uma fórmula de uma equipe que está no G4 e tem uma fórmula muito bem definida de jogar, que eles têm 2 extremos de muita velocidade e trabalham no erro e no desequilíbrio do adversário, na desorganização do adversário, para que ele possa fazer a sua transição. E se você pegar os últimos 5 jogos, todos os 4 jogos que o Sampaio ganhou, foi dessa forma. Então, futebol, a gente trabalha em cima de dados, de estratégia. A gente hoje trocou, a gente deixou a bola com o Sampaio e ficamos com os 3 pontos. O importante é vencer, né? Faz mais sentido pelo gol no primeiro minuto. Se tivesse 0-0 e o jogo com esse desenho, aí eu acho que seria uma abordagem completamente diferente no pós-jogo. Imagina o seguinte, assim, se o Vasco faz um gol aos 40 do segundo tempo e vence, mas com o desenho que a partida teve, a mensagem seria ruim. Você se adaptar a uma estratégia, por mais que eu concorde com o Pedrinho, no segundo tempo, ela pareceu insuficiente, porque o Vasco teve pouca agressividade para contra-atacar. Você pode até desenhar dessa forma e deixar a bola com o adversário. Mas o Vasco não foi capaz de contemplar tudo que deveria fazer. Além do fato de ter deixado a sua meta zerada, né? De ter saído sem sofrer gols. O gol no primeiro minuto condicionou tudo. E aí, é óbvio, foi muito mais confortável para o Vasco dar a bola para uma equipe que se caracterizou até aqui por jogar em transição. O Severo Arantes, aqui na hashtag Troca de Passe, está dizendo que o Vasco ainda é um esboço, que está procurando o time ideal. E acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Está todo mundo mais ou menos assim, né? Vamos mudar de assunto, falar um pouco de Flamengo também, porque foi um dia muito quente pelos lados lá do... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs.
Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021 com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.